Viva, chegou à biosfera. Reduzir, reutilizar e reciclar. De que forma a gestão de resíduos está enraizada nos gestos do dia-a-dia? O aumento da produção de embalagens no lixo urbano revela como o primeiro R é geralmente o mais esquecido. Mesmo com a reciclagem, os subprodutos que produzimos podem ser evitados através de pequenos gestos de redução, a começar por um consumo mais sustentável. Faça uma viagem até ao impacto que os gestos de consumo produzem. Produzimos cada vez mais lixo, consumimos demasiadas embalagens e os impactos refletem-se no esgotamento dos recursos naturais do planeta. Numa zona piloto do Concelho da Maia, o sistema Pay As You Throw pretende reduzir a produção de resíduos e premiar os que fazem da separação um gesto comum do cotidiano. Conheça os resultados de um estudo da DECO sobre o impacto ambiental e o ecodesign das embalagens e fique a par das opções de consumo mais sustentáveis. Siga de perto a convidada do bilhete de identidade de hoje. A palmeira das Vassouras é a única nativa de Portugal. Uma casa de sonho, assim se pode classificar uma moradia energeticamente sustentável com aproveitamento de águas pluviais, isolamento exterior com cortiça e gestão eficiente da luz solar. E temos ainda as notícias ambientais da semana, as escolhas do ciberespaço e os bioíndices, o barómetro da qualidade de vida urbana. Fique na companhia mais verde da televisão portuguesa, o Biosfera. A reciclagem e a compostagem orgânica atribuem valor àquilo a que chamamos lixo. Ainda assim, a crescente produção de resíduos continua a superar a valorização e Portugal permanece longe das metas comunitárias. A solução está no primeiro R, reduzir. Relembremos a importância da redução na Semana Europeia da Redução de Resíduos. Ano após ano, a fração de resíduos urbanos aumenta um pouco por todo o mundo. Em 1995, cada cidadão europeu produzia em média 460 kg de lixo por ano. Em 2004, esse valor ascendeu a 520 kg e prevê-se que até 2020 cada pessoa produza em média 680 kg de detritos. Isto significa que às atuais taxas de crescimento de resíduos urbanos corresponderá a um aumento de 50% de resíduos em 25 anos. As embalagens geram imensos problemas ambientais, muitas vezes quando são libertadas na natureza. Estamos aqui no parque e se virmos à roda vemos imensos sacos de plástico que são libertados pelas pessoas. E tem uma pegada ecológica muito grande, um grande impacto ambiental. Não só em termos de quando chegam a resíduo, no caso do plástico, que é um componente muito problemático para o ambiente, mas também a parte do consumo de recursos naturais. Em Portugal, o papel e o cartão, os materiais de embalagem, como o plástico e o vidro, e os materiais orgânicos compõem 77% dos resíduos urbanos. Num estudo divulgado em março deste ano, o Eurostat revela que da quantidade de lixo tratada pelos serviços municipais, 63% dos resíduos sólidos acabam em aterro e 19% são encaminhados para incineração. No entanto, do total de detritos produzidos em território nacional, cerca de 58% são biodegradáveis e podem ser valorizados. Mesmo com a evolução positiva do número de infraestruturas e gestão de resíduos sólidos urbanos, apenas 8% são reciclados e 10% reaproveitados através da compostagem. Os padrões de vida alteraram-se. No entanto, o sistema de recolha do lixo não se alterou assim tanto. Por exemplo, na freguesia onde eu vivo, existem vários contentores para o lixo indiferenciado, os molocs, que são esvaziados diariamente, ou de 2 em 2 dias, não estou certa, mas que raramente estão cheios. Raramente atingem metade da capacidade máxima. No entanto, os ecopontos estão sempre a transbordar. E porquê? Porque, de facto, não houve uma adaptação aos padrões de vida atuais. Ecopontos e reciclagem parecem estar por todo lado, mas será que conseguem dar resposta às estimativas europeias de um aumento de 25% na produção de resíduos no período de 2005 a 2020? A prosperidade económica, a inovação tecnológica e a alteração dos padrões de consumo representam uma pressão crescente sobre o ambiente e geram grandes quantidades de lixo doméstico. Cada português produz, em média, 1,29 kg de resíduos por dia. Durante um ano, este valor equivale a mais de 300 kg, uma quantidade de detritos, em média, 8 vezes superior ao nosso peso.
Agora, a oscilação da produção de resíduos tem mais a ver com a crise económica, ou não crise económica, quando ela não há, do que propriamente com medidas de fundo para reduzir a produção de resíduos. E, portanto, nós estamos a seguir um padrão em que não conseguimos diminuir a produção de resíduos em função do crescimento económico, que era o que devíamos ter a fazer. A prevenção, reciclagem e transformação dos resíduos para a reutilização é desde 2006 uma obrigação dos Estados-membros imposta pela Diretiva Quadro Resíduos. As medidas de gestão deverão obedecer a uma hierarquia definida pela política dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Mas em Portugal o que verificamos nos últimos dados disponíveis, referentes a 2007, é que o principal destino dos cerca de 4,7 milhões de toneladas de resíduos urbanos produzidos por 10 milhões e 600 mil habitantes não é a valorização orgânica, nem a recolha seletiva multimaterial. A deposição em aterro e a queima de detritos com recuperação de energia continuam a ser a primeira escolha. Na área da prevenção temos uma situação que foi criada, na altura ainda quando o atual Primeiro-Ministro era Secretário de Estado, que era a Lei das Embalagens, da reutilização de embalagens. Infelizmente essa lei caiu. Foi permitido, digamos, uma cláusula nessa legislação, houve uma alteração que permitiu que os restaurantes, desde que no concelho onde eles estavam inseridos existisse recolha seletiva, permitiu que se criasse o sistema Verde Oreca, que é um sistema da Sociedade Ponto Verde, em que em teoria, os restaurantes separam todo o resíduo, ou seja, na teoria, o restaurante, desde que existe um ecoponto, nem que seja a 1 km, considera-se que separa os resíduos. Na prática, não é isso que se passa e, portanto, os restaurantes puderam abandonar a embalagem reutilizável e acabam também por não separar os resíduos. No passado mês de junho, o Ministério do Ambiente lançou o Programa Nacional de Prevenção de Resíduos Urbanos. O objetivo foi reduzir o lixo doméstico entre 50 e 100 quilos por pessoa. Esta é a terceira tentativa oficial de controlo da produção de resíduos urbanos, depois do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos, o PERSO 1, ter falhado a primeira meta de redução, e do PERSO 2, em vigor entre 2007 e 2016, não parecer estar a conseguir resultados muito diferentes. Este produto, esta embalagem só vem cheia até aqui. Ou seja, daqui para cima é desperdício. Claro que não podemos considerar como desperdício a tampa ou a asa, mas esta tampa, em vez de estar aqui, poderia estar algures aqui. Portanto, tem cerca de 70% de desperdício de embalagem. Há uma medida que está a ser implementada, que é a taxa de gestão de resíduos, que penaliza as câmaras e os sistemas que colocam resíduos em aterro e em incineração. É uma boa medida, só que ela tem valores muito baixinhos e, portanto, digamos, ainda compensa as câmaras e neste caso, os sistemas de tratamento de resíduos não tomarem medidas na área da prevenção. E no caso das câmaras, a medida principal e destes sistemas seria, de facto, a compostagem doméstica. É onde eles podem atuar. Cerca de 90% dos sacos de plástico têm como destino os aterros. Este método de transporte, distribuído gratuitamente nas superfícies comerciais, faz parte do nosso cotidiano e constitui um grave problema ambiental. É urgente reduzir o seu consumo, mas em Portugal continua a aguardar-se pela taxação deste tipo de resíduos. O saco de plástico foi introduzido nos anos 70 e hoje é uma das formas mais comuns de transporte de compras. Este objeto, distribuído gratuitamente nos supermercados e utilizado para o acondicionamento do lixo doméstico, rapidamente foi apropriado pelo marketing. Hoje, o saco é um veículo fácil e barato de fazer chegar as marcas aos consumidores. Ao mesmo tempo, constitui uma ameaça ao ambiente, seja pela sua natureza não biodegradável ou através da poluição que gera nas redes de esgotos e nos diferentes ecossistemas. Para reduzir os sacos de plástico, de facto, os sacos não podem ser oferecidos nas grandes superfícies, no comércio. Quando chega ao meio marítimo, e é o caso de Portugal, tem uma grande costa, os animais confundem o plástico com alimento. Há relatórios internacionais sobre mortandades de animais, a fauna e a avifauna marítima, relacionadas com a questão do consumo de plástico e que depois vai gerar problemas diabólicos na cadeia alimentar e que vai muitas vezes ser um problema grande para essas espécies. Em Portugal são utilizadas 2.000 toneladas de sacos de plástico por ano. Este resíduo, derivado do petróleo, pode demorar em média 500 anos a degradar-se. A síntese e o transporte deste produto não renovável implica emissões de gases com efeito estufa. Por exemplo, ao usar 20 novos sacos de plástico por mês, está a aumentar as emissões de dióxido de carbono em cerca de 15 kg por ano. A alternativa disponibilizada por algumas cadeias de supermercado é atualmente
principalmente o saco oxodegradável, com a garantia de que o processo de decomposição do plástico demora entre 18 a 24 meses. Este material está desde janeiro deste ano a ser testado pela Quercus. A resistência e o processo de degradação do plástico foram postos à prova em 4 ambientes diferentes: água doce, água salgada, lixo e terra. Até agora o resíduo não revela sinais de deterioração. Aliás, o seguinte, esses sacos, essa substância química, se funcionar, vai quebrando o saco aos bocadinhos. Esses bocadinhos de plástico, que inicialmente são bocados grandes, acabam também por ser ingeridos pela avifauna, por tartarugas, peixes e por aí fora. E, portanto, também não é por aí que se resolve o problema. Como reduzir? Substitua os tradicionais sacos de plástico por sacos ecológicos. Pano, ráfia, algodão são alternativas mais sustentáveis. O produtor pode optar por sacolas hidrodegradáveis, compostas em 50% de fécula de batata ou milho e os restantes por biopolímeros. Este material decompõe-se entre 10 a 45 dias e é uma solução barata. Vejamos um outro exemplo, as fraldas. Opte pela fralda reutilizável. O impacto ambiental gerado durante o tempo de vida de um bebê representa, em média, 10.000 unidades descartáveis. Em 2008, as fraldas representaram 5% dos resíduos sólidos urbanos produzidos no país. O aterro e a incineração foram o destino para as 200.000 toneladas deste resíduo, que aguarda, até agora, por uma unidade de reciclagem dedicada. Também devemos trabalhar um bocadinho a montante, que é nas escolhas que fazemos, no consumo, quando vamos ao supermercado, quando vamos às compras, quando escolhemos os produtos que queremos, ter em conta, no fundo, o seu efeito para o ambiente a nível de produção de resíduos. Compro feijão num frasco. Naturalmente que custa-me deitar o frasco fora. Posso guardar e posso utilizá-lo para outras coisas. Guardar restos de comida, guardar sopa que sobrou, por exemplo. A questão é, ao fim de um ano, quantos frascos é que eu guardei em casa? Guardei os frascos para mim, para os meus vizinhos e para a freguesia inteira poder utilizar. Portanto, a verdade é que o reutilizar é bonito de dizer, pode ser feito até um determinado limite. O Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto dedica-se desde 2006 ao projeto Menos 100 quilos, com o objetivo de travar o ritmo de crescimento insustentável de resíduos na área metropolitana. Em zonas rurais, onde existe uma grande produção, se calhar, de resíduos orgânicos e resíduos verdes, as medidas são mais focadas nesse fluxo, exatamente como a compostagem doméstica, como a compostagem comunitária. Em zonas mais urbanas, se calhar, vamos trabalhar a questão da publicidade não interessada, a questão da água da torneira. As ações do projeto Menos 100 quilos abrangem municípios, população, instituições, comércio e serviços. Na restauração, a criação de menus dose certa visa evitar o desperdício alimentar e fomentar a redução de resíduos orgânicos. Nas escolas, através do kit Refeições Sem Resíduos, pais e alunos são sensibilizados para a crescente quantidade de detritos produzidos nas escolas. Através de uma lancheira contendo materiais reutilizáveis, nas zonas urbanas ou rurais serão criados pontos de recolha adequados às necessidades locais da população, tais como plásticos agrícolas, têxteis, madeiras, óleos alimentares e fitofarmacêuticos. Estas ações pretendem prevenir a produção de lixo orgânico indiferenciado, assim como reduzir a perigosidade dos resíduos. No caso da prevenção de resíduos, há N ferramentas que se podem utilizar, desde incentivos fiscais, que é talvez o melhor de todos, produtos reutilizáveis pagar impostos inferiores a produtos não reutilizáveis. Um dos casos típicos é o caso das fraldas reutilizáveis. Há medidas concretas ao nível das pessoas tratarem os seus próprios resíduos, no caso das zonas rurais, tratarem a matéria orgânica, através da compostagem doméstica. E, portanto, é uma coisa que muitos países já avançaram com soluções a esse nível e que permitem reduzir logo na fonte quantidades substanciais de resíduos. Pagar pelo lixo produzido através do peso ou do número de recolhas é considerada a política de resíduos mais justa em países como Luxemburgo, Alemanha e Holanda. Conhece o sistema Pay as you Throw, o princípio poluidor-pagador, em fase de teste no Concelho da Maia, no Distrito do Porto.
Na freguesia de Vila Nova da Telha, na Maia, a recolha e o tratamento do lixo doméstico é pago em função da produção de resíduos de cada família. É nesta zona piloto que se testa a eficácia e as reações suscitadas pelo sistema Pay As You Throw, um projeto de parceria entre a Lipor e a Maia Ambiente que pode reduzir entre 15% a 50% a quantidade de resíduos urbanos gerados. É uma zona que está dotada de equipamentos de contentores com chip e, portanto, é uma zona que vai fazer parte vai ser a zona onde vamos procurar implementar o projeto PATE. O que se pretende é que, além de aplicar um sistema em que a tarifa de resíduos é aplicada consoante o volume ou a produção de resíduos, vamos também dotar a zona da recolha seletiva porta a porta, de compostagem doméstica. No fundo, a zona vai permitir com que os seus habitantes, cada morador, possa reduzir a sua tarifa de resíduos através de um conjunto de boas práticas. O contentor é colocado no sistema de elevação da viatura, que tem um sistema de leitura. Quando a distância entre esse sistema de leitura e o identificador é pequena, eu diria cerca de 15 centímetros, é feito um registro deste número. Quando tratamos falamos de contentores maiores e porque se torna mais difícil a colocação do referido identificador, usamos um identificador com uma caixa diferente, neste caso uma caixa, digamos, com uma área maior, e é normalmente colocado este identificador aqui na lateral do contentor, e depois o princípio, digamos, de leitura é exatamente o mesmo. Visto como a evolução natural no setor da recolha de resíduos sólidos urbanos, o sistema Pay As You Throw irá ajustar as tarifas de lixo aos custos reais associados à gestão de resíduos sólidos urbanos. Tal não se verifica com a taxa fixa atual, indexada ao consumo de água. Esta será também uma forma de premiar a separação de materiais e introduzir o primeiro R no dia-a-dia dos munícipes. Quando temos um sistema bem montado, quando as pessoas têm meios para depositar os resíduos de forma bem acondicionada, quando temos um serviço de recolha que é minimamente eficiente, então a recolha trissemanal talvez não se justifique. E essa é uma informação importante porque, naturalmente, que os custos que estão associados ao serviço estão relacionados com o número de recolhas que são feitas. Quando não sentimos na pele, vamos falar assim, o que estamos a pagar pela produção de resíduos, se calhar isso não mexe em nós, não nos cria alteração de comportamentos. Para a aplicação do princípio poluidor-pagador na urbanização do Lidador, foi feita uma análise sociomorfológica das habitações unifamiliares, de forma a adaptar a melhor estratégia de redução aos hábitos de consumo e de produção de resíduos das populações. Foram distribuídos 800 contentores individuais com chip a 800 famílias. Sabia que a simples escolha de um produto pode influenciar o modo como produzimos lixo? A Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores ajuda-o a analisar as embalagens em função de ecoindicadores que revelam o impacto ambiental das suas compras. Tome nota de algumas dicas e prepare-se na próxima ida às compras para um consumo mais sustentável. Ana Amorim é uma consumidora preocupada com a produção de resíduos. Adepta incondicional da reciclagem, lançou no início deste ano um desafio pessoal: avaliar a quantidade de embalagens produzidas em casa pelos 4 membros da família e reduzir. Desde janeiro, que já contabilizou menos 30% de resíduos de vidro, papel, plástico e metal. Houve um decréscimo, principalmente a nível de embalagens mais de plásticos e metais. Percebi claramente que esse é o grande, não em termos de peso, mas em termos de volume. As embalagens fazem parte do estilo de vida moderno, desde produtos vendidos em esferovite e envoltos em película aderente, a caixas de plástico supérfluas que acondicionam objetos cobertas por cartão, passando por blisters. O excesso de pacotes e invólucros está quase sempre presente nas compras que fazemos. Quero comprar uvas. O que é que eu faço? Tenho à escolha uvas a granel ou uvas em embalagem. É óbvio que eu vou escolher as de granel. Há muitas superfícies comerciais que só têm legumes e frutas embaladas, que eu acho que dificulta a atitude das pessoas de quererem mudar a sua forma de estar ou reduzir.
eu comprei isto. Carregador e auricular. E, no entanto, o que eu trago para casa é isto. Cartão e 2 tipos de plástico. Poderia ser reduzido? Obviamente. A Associação Portuguesa de Defesa dos Consumidores analisou o ecodesign e o impacto ambiental das embalagens de 8 categorias de produtos, como a adaptação do volume da embalagem ao material que a condiciona, a facilidade em espalmar as embalagens em fim de vida e de separação para serem colocadas nos ecopontos respectivos, a presença de adesivos ou colas não solúveis em água, consideradas um entrave nos processos de reciclagem. A responsabilidade do produtor está bem patente aqui, porque cada caixa tem 13 pastilhas e em cada caixa cabem 33. Portanto, se eu colocasse estas pastilhas aqui dentro, dispensava isto, porque não precisava de juntar 2 pacotes, e naturalmente dispensava estas 2 películas e venderia só com esta caixa. Na equação também entraram o cálculo das emissões de gases com efeito estufa e o Ecoindicador 99 relativo ao ciclo de vida dos materiais. Esta embalagem de cartão é colocada no mercado com a indicação de que pode ser a recarga para a embalagem de vidro. De facto, sempre que houver possibilidade de comprar recargas, isso é todo aconselhável. Seria fantástico se não tivéssemos constatado que a própria embalagem que funciona como recarga pode funcionar sempre como embalagem original, porque ela tem um sistema de abertura e nós podemos utilizá-la sem ter de comprar a embalagem de vidro. O impacto ambiental da produção desta embalagem de vidro e o seu tratamento em fim de vida é muito superior ao desta. Iogurtes da mesma marca, variedades diferentes. Aqui o produtor juntou 4 unidades que podem ser facilmente separadas e todas as informações pertinentes estão na rotulagem. No entanto, o mesmo produtor, para este tipo de iogurtes, já optou por utilizar não só a mesma tecnologia que anteriormente, mas adicionar uma parte de cartão cuja utilidade não é evidente. Entretanto, voltamos às compras. No supermercado reparamos que são poucos os produtores que se preocupam com a pegada ecológica dos bens que colocam no mercado. A Diretiva Embalagens permite que seja a indústria a determinar medidas de redução e prevenção de resíduos. O produto em si é isto e depois tem toda esta embalagem, ainda por cima misturado com vários tipos de produtos, papel, plástico, seria um produto que eu nunca compraria. Tenha atenção à quantidade de resíduos que produz, seja um consumidor responsável e orgulhe-se por produzir cada vez menos lixo. Opte por produtos sem embalagens supérfluas e desnecessárias. Faça compostagem caseira com os resíduos orgânicos de cozinha e de jardim. No momento da escolha de um produto, tenha atenção à durabilidade e o potencial de reutilização. Vá às compras com a companhia de um carrinho trolley e de sacos ecológicos. Reflita sobre o que realmente necessita. Reutilize o papel e imprima com moderação. E ao cozinhar, tenha em atenção as quantidades para evitar o desperdício alimentar. O cenário previsto de esgotamento dos recursos do planeta lembra-nos que intervir de forma sustentável nos processos de produção e de consumo é uma necessidade incontornável. Inclua o primeiro R no seu dia-a-dia, depois poderá comprovar que, com a ajuda da reutilização e da reciclagem, vai carregar menos lixo todos os dias. Esta semana remarcamos 2 notícias: a questão dos números de reciclagem dos plásticos e a análise que a Comissão Europeia fez ao Programa Nacional de Barragens. Em matéria ambiental, o governo de José Sócrates continua a merecer nota negativa.
Um documento de análise da Comissão Europeia arrasa o Programa Nacional de Barragens. A notícia correu célere e o seu impacto é imprevisível. Trata-se, aliás, de notícia retardada, apenas porque a Comissão o emitiu em julho e o governo português o manteve em bom recato, como se de segredo de Estado se tratasse. Agora que foi revelado, ignora-se o que acontecerá ao pomposamente chamado Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, que prevê a construção de 10 barragens, algumas delas já adjudicadas e com obras em curso. Segundo o documento de Bruxelas, a qualidade da água será a principal vítima das barragens. Mais, o texto diz que se Portugal construir estas barragens, não conseguirá cumprir a Diretiva Quadro da Água, que determina que os Estados deverão assegurar a boa qualidade das massas de água até 2015. A Bacia do Douro será a mais afetada, visto que ali se concentrarão 6 dos 10 projetos. Também a biodiversidade e os compromissos nacionais a esse respeito ficarão seriamente prejudicados. O documento alerta para o efeito barreira em relação aos peixes migradores, a destruição de habitats prioritários e os efeitos indiretos negativos em zonas como a Ria de Aveiro, o Rio Voga e o estuário do Tejo. E, estranhamente, o Baixo Sabor foi deixado de fora do programa, sendo certo que inundará um dos locais mais importantes em biodiversidade. A produção elétrica total das barragens não será mais do que 3% da produção nacional, resultado algo pálido para tão grandes prejuízos. O rio Tâmega preocupa muito a Comissão Europeia, pelos motivos que já motivaram o alerta de especialistas portugueses em termos de qualidade da água, eutrofização e outros problemas. Os estudos de impacto ambiental para as barragens são criticados neste documento, que os acusa de superficialidade e falta de atenção a aspectos essenciais. Um programa que parece condenado pela razão, se-lo há na prática. O Estado já arrecadou mais de 1.000 milhões de euros nas concessões que atribuiu para a exploração e construção de 7 das 10 barragens. Receitas extraordinárias que permitiram atenuar o déficit de 2008. No passado mês de outubro, a Quercus apresentou à Comissão Europeia uma queixa contra o Estado português, alegando que o Ministério do Ambiente está a declarar menos resíduos de embalagens do que aqueles que realmente existem. São números muito baixos, completamente irrealistas e que, de certa forma, de uma forma administrativa, Portugal está cumprindo as metas de reciclagem quando na prática não está. Isto é dramático porque todos os investimentos, todos os processos de recolha seletiva estão a ser parados. Alguns, inclusive a própria Sociedade de Ponte Verde, está a tentar parar as taxas de reciclagem, dizendo que não tem dinheiro para pagar mais reciclagem, quando de facto Portugal não está a cumprir de todo, em particular, a meta de reciclagem do plástico. Os ambientalistas lembram que os estudos oficiais indicam que a fração destas embalagens no lixo urbano é entre 9% e 13% e que o documento fez desaparecer administrativamente mais de 40% dos resíduos de embalagem existentes nos RU. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que analisamos a quantidade de lixo que fazemos nas nossas casas. Reduzir a produção de resíduos é prioritário para vivermos num mundo mais sustentável. E agora vamos conhecer a única palmeira nativa do nosso país. A Palmeira das Vassouras é a convidada do bilhete de identidade desta semana. Sabia que antigamente os seus ramos serviam tanto para limpar a casa como para descansar? A área geográfica natural é o oeste mediterrâneo, nas zonas costeiras, para aí até a 600 metros de altitude, onde cresce nas areias ou também em solos rochosos. Chamam-lhe Palmeira das Vassouras porque as folhas eram, antes dos plásticos, atadas em vassouras. A Camerops humilis tem, na maior parte das vezes, flores masculinas e femininas em pés diferentes. Nem sempre acontece, não é uma regra absoluta, mas muitas vezes há a Palmeira das Vassouras macho e a Palmeira das Vassouras fêmea.
Já pensou viver numa casa em que não precisa de usar ar-condicionado nem energia fóssil para aquecer a água, que no inverno se mantém quente e no verão fresca e que, para além disso, aproveita as águas pluviais para fins não potáveis? Venha conhecer esta moradia ambiental em Santarém. É a casa do futuro. Aproveita a energia do sol e as águas pluviais. Não precisa de ar-condicionado e produz eletricidade a partir de painéis fotovoltaicos. Em Santarém, um engenheiro florestal holandês olhou para a habitação de uma forma sustentável. É uma família de 4 pessoas, são 2 adultos e 2 crianças. A casa foi pensada de forma, ela tem um aspecto mais ou menos cúbico, de forma a condensar o mais possível todas as divisões, porque em termos de eficiência energética, quanto mais condensado tiver a criação do espaço, melhor será o funcionamento térmico. E conseguiu-se, numa implantação de 140 metros quadrados e 2 pisos, conseguiu-se fazer 4 quartos, mais um quarto de brincar no piso superior e cá embaixo uma sala, uma cozinha, um escritório e ainda uma casa de banho. Ainda em fase de construção, a moradia foi projetada em 2007 e deverá estar concluída já no final deste ano. Os quartos e a sala estão voltados a sul, no primeiro piso, para tirar o maior partido da luz natural. A ideia então foi voltar a moradia toda a sul, deixando a fachada norte completamente fechada, que é onde se registram as maiores perdas térmicas, especialmente durante a noite e na estação fria. A sul foram abertos vãos, que é onde de facto se desenvolve toda a casa, a zona de estar e a zona de quartos, protegido por uma pala que foi dimensionada de forma a deixar que o sol bata no vidro e aqueça a casa no inverno, já que o sol anda mais baixo, e no verão essa pala, o dimensionamento foi feito de forma a que os raios solares não consigam atingir o vidro para não promover o aquecimento solar nessa estação. Para o arrefecimento natural foi criada então uma claraboia, que não é de vidro horizontal, mas de vidros laterais, voltados a sul também, que abre e promove a ventilação natural da casa, uma vez que o ar quente sobe, dá-se o ciclo convectivo do ar, o ar quente sobe e arrasta o ar frio que entrará nas janelas da casa. Esta claraboia teve também a vantagem de promover a iluminação natural numa zona da casa em que o pé direito é duplo e, portanto, grande parte da casa beneficia de iluminação natural durante o dia todo. Vão ser instalados 18 painéis fotovoltaicos, num investimento de 23 mil euros, que será recuperado em 7 anos. Supridas quase todas as necessidades energéticas, esta casa ainda terá capacidade para vender energia à rede, através da microgeração. Esta casa ainda entrou para licenciamento numa fase em que não era obrigatória a certificação energética, contudo fizemos uma simulação e a casa terá uma classificação A. Não tem ar-condicionado e o sistema de aquecimento é feito por piso radiante, tanto que o chão é em cerâmica para não isolar o aquecimento que se dá. E foi estudada de forma a ter o mínimo de necessidades, tanto para aquecimento como para arrefecimento. Durante a obra foram colocados ecopontos onde todos os resíduos gerados foram reencaminhados para destinos valorizáveis. Mas a grande novidade é o revestimento a cortiça, que permite um ótimo isolamento térmico. O produto é extremamente eficiente em termos de isolamento térmico e isolamento acústico. Nós temos provas absolutamente confirmadas de que este material de isolamento, quando devidamente aplicado, pode durar 50, 60 ou 70 ou mais anos sem qualquer tipo de perda ou qualquer tipo de alteração em termos da sua capacidade como material isolante. Uma outra das premissas foi então aproveitar as águas pluviais, armazenando-as numa cisterna que está colocada debaixo do terreno e que reencaminha as águas para destinos não potáveis, tanto para regas de jardim, lavagens de automóveis, como para os autocolismos. A casa vai custar cerca de 112 mil euros. Se optar por uma construção com estas características, vai poupar na eletricidade e na água, contribuindo assim para um ambiente mais sustentável.
O problema político maior no mundo de hoje é a falta de liderança ou de lideranças. Alguns politólogos pensam que a resposta será dada na Conferência sobre o Clima em dezembro. Seja como for, nem sequer está decidido se os chefes de Estado e Governo estarão fisicamente presentes no Reino da Dinamarca. Os analistas políticos insistem, não se tomam decisões históricas apenas com a presença de segundas figuras. Obama disse que iria se isso for indispensável à obtenção de um acordo. Sarkozy e Brown vêm deixando criar a expectativa. Os europeus não devem poder arriscar uma ausência que enfraqueceria a sua liderança neste tema vital. Está a ser preparada a opinião pública para um fracasso? A verdade é que as coisas mexem. O Brasil apresentou, surpreendentemente para alguns, o seu plano de redução de emissões poluentes, 40% até 2020. O Japão exibiu as cifras da diminuição das emissões, mais devido à crise económica do que a alterações radicais. A África não quer ficar de fora, enquanto líderes, como o presidente do Quênia, criticam a avareza dos países ricos na ajuda financeira para a adaptação e transferência de tecnologia. Ressurge o plano da Grande Muralha Verde, floresta a haver para a contenção do avanço do Saara, desde o Senegal a Djibouti, muralha vegetal com 7.000 km de extensão e 15 de largo para impedir o avanço das areias do deserto. Esta bela ideia aguarda agora o dinheiro de Copenhaga, se o envelope financeiro for mesmo uma realidade. Uma sondagem realizada em 20 países dava conta da má imagem acumulada pelas hesitações e políticas dos dois grandes poluidores mundiais, Estados Unidos da América e China. Pode ser que a opinião pública global acabe por ter um papel decisivo, já que as lideranças parecem navegar à vista. Mais informações sobre a Cimeira de Copenhaga em www.faroldideias.com. E agora as escolhas da Bionet. Navegamos pelo ciberespaço e encontramos fotografias de tirar a respiração captadas pela objetiva do retratista das savanas. Pode ainda saber mais sobre ambiente e sustentabilidade no portal Planeta Azul e num pulo ir à França e à destacada cidade de Nantes a nível de política ambiental. Venha surfar connosco. A cidade de Nantes destaca-se em França pela sua política ambiental ativa, em particular na preservação de vastos espaços verdes e na consideração de defesa da biodiversidade no quadro urbanístico. Daí o interesse em conhecer o trabalho deste município francês nestas áreas cruciais para uma nova ideia de cidade que não colide necessariamente com a natureza que a envolve e lhe dá qualidade de vida. www.sev.nantes.fr. Também com raiz em França, mas envolvida num vasto programa internacional, no que se define como projeto agrícola, projeto de sociedade, a Associação BED constrói uma rede de agricultores solidários interessados na sustentabilidade, na biodiversidade agrícola e no direito à obtenção de sementes, sem esquecer o debate sobre os OGM e outros temas fundamentais. www.bed-asso.org. O fotógrafo da natureza Nick Brandt nasceu em Londres, mas radicou-se ainda jovem nos Estados Unidos. É considerado o retratista das savanas e o seu portfólio recheia-se de maravilhosas imagens da natureza selvagem, muito impressivas e belas. Um convite a ver em www.nickbrandt.com. Um lançamento novíssimo a saudar, o portal Planeta Azul, português, e reclamando-se do ambiente e da sustentabilidade, pretende ser um ponto de encontro de todos os que procuram informação ambiental, empresas, instituições e cidadãos, um universo em contínuo alargamento que conta agora com mais um canal de divulgação e difusão dos muitos temas que integram a agenda ambiental do país. www.planetaazul.pt. Antes de terminarmos, as notícias ambientais da semana. Recentes estudos trazem boas notícias para o Mar Báltico. Em piores lençóis está Rio Tinto e a biodiversidade mundial cada vez mais ameaçada, segundo dados da União Internacional para a Conservação da Natureza. Confira connosco. Novos dados vieram demonstrar que a biodiversidade mundial está cada vez mais sob grande ameaça. Na mais recente atualização da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, onde constam 47.677 espécies, 17.291 estão ameaçadas de extinção. De acordo com esta lista, estão ameaçados 21% de todas as espécies de mamíferos conhecidos para a ciência,
30% dos anfíbios, 12% das aves, 28% dos répteis, 37% dos peixes de água doce, 70% das plantas e 35% dos invertebrados. Jane Smart, diretora do Grupo de Conservação da Biodiversidade da UICN, afirmou que é cada vez mais claro e evidente que está a formar-se uma séria crise de extinções e acrescenta: em janeiro será lançado o Ano Internacional da Biodiversidade, mas a análise mais recente da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza mostra que a meta de reduzir a perda de biodiversidade não será alcançada. O movimento em defesa do Rio Tinto recorreu à Justiça para denunciar aquilo que classifica como um grave atentado à integridade do rio, através das obras de construção do metro do Porto, na freguesia de Rio Tinto. O entubamento de muitas dezenas de metros do rio motivam o forte protesto dos ambientalistas, que consideram que está a ser ferida a legalidade e existe desconformidade entre a declaração de impacto ambiental e a execução da obra, além de não serem respeitadas zonas de RAN e REN. O movimento acusa a Metro do Porto de insensibilidade ambiental e de causar uma grave mutilação de um bem natural e público, que é o Rio Tinto. E agora os biomedidos. Começamos com a habitual análise da qualidade do ar nas duas principais cidades do país. Durante a semana de 6 a 12 de novembro, Porto e Lisboa registaram em média uma qualidade boa. Na Invicta, a classificação foi muito boa no dia 12. Já na capital, o índice foi fraco no dia 11 e médio no dia 12. As PM10 e o ozono marcaram presença durante toda a semana, mesmo com condições favoráveis à dispersão. E agora o índice de vento e de umidade relativa foi em Lisboa e em Faro que ventou mais, com registros de 37 km por hora. No Porto, a velocidade do vento atingiu os 31 km por hora. Esta cidade continua a indicar a maior percentagem de umidade relativa, 93%. Lisboa atingiu os 81%. 70% foi a percentagem de umidade registada em Faro. Estas medições ocorreram durante a semana de 6 a 12 de novembro. Terminamos com o índice de pluviosidade em Portugal continental. Em outubro choveu bastante menos que a média dos anos anteriores. O norte chegou aos 86 milímetros. No sul, a precipitação atingiu os 35 milímetros. E no Algarve, atingiu os 22 milímetros. Mas estes valores continuam a ficar aquém dos níveis do passado. Foi no centro que precipitou mais. Chegou aos 117 milímetros. De 21 a 29 de novembro comemora-se a Semana Europeia da Redução de Resíduos, mas em Portugal ainda é necessário adotar estratégias integradas e medidas concretas para que a redução faça parte dos hábitos dos portugueses. Apesar do aumento da reciclagem em Portugal, a valorização não resolve o problema da crescente produção de resíduos nem a pressão sobre os recursos naturais. A mudança terá que começar por si. Opte por um consumo responsável, lembre-se da importância do primeiro R, ou seja, reduzir no seu dia-a-dia, e alerte os produtores para o desperdício de materiais que encontramos na maioria das embalagens. Quanto a nós, já sabe, temos encontro marcado na próxima semana para mais um programa Bioativo. Na agenda desta semana começamos por sugerir uma conferência sobre sustentabilidade na gestão do ciclo urbano da água em Lisboa, nos dias 24 a 26 deste mês. E agora um salto até ao Museu Nacional de História Natural para ver a exposição Allosaurus, um dinossauro dois continentes. Primeira Semana Europeia da Prevenção na Produção de Resíduos acontece em vários pontos do país, de 21 a 29 de novembro, organizado pela APA e pela LIPOR. A última sugestão é para a Semana do Consumo Responsável, de 23 a 28 de novembro em Lisboa. Mais informações em http://consumosustentável.org. Por hoje terminamos, marcamos encontro à mesma hora na próxima semana. Até lá, seja bioativo.